Olá, é um prazer estarmos novamente aqui no nosso programa Sala de Imprensa. E, como sempre, nós temos a oportunidade de trazer personalidades, autoridades, enfim, alguém que tenha realmente mensagem, que tenha conteúdo e que possa trazer com o seu conhecimento informações e ilustrar ainda mais o nosso programa Sala de Imprensa. E, como não poderia deixar de ser, nós já tivemos aí uma pleiade de grandes jornalistas, estamos trazendo aqui o jovem jornalista que, na verdade, tem uma experiência fantástica. Eu tenho aqui o currículo dele em minhas mãos, só para terem uma ideia, ele já esteve na Rede Globo, no SBT, na Band, na Record, e agora, em retorno no SBT, uma das mais importantes figuras do jornalismo brasileiro. Eu estou falando de Roberto Cabrini. É um prazer, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, Roberto. Boa noite, Sérgio. É um prazer imenso estar aqui contigo. É muito salutar saber que existem entidades como a que você preside, que são atuantes, que realmente participam da história desse país, que são combativas, que lutam pela democracia, que lutam principalmente pela liberdade de expressão. Não tenha dúvida. E principalmente, nós só conseguimos isso, e eu vinha conversando com o querido Roberto Cabrini antes de iniciar o nosso programa, e fazendo um convite a ele para vir fazer parte do nosso time. Até porque é o seguinte, Roberto Cabrini, em razão da sua história, eu vou falar gradativamente do seu vasto currículo, porque realmente é extremamente significativo. Ele tem não só inúmeros prêmios, mas como os principais prêmios do jornalismo brasileiro. Ele é ganhador do Prêmio ESSO, do IPCA, Líbero Badaró, Imprensa, Tim Lopes e o Vladimir Herzog, que é o nosso grande ícone nesse processo de que todos nós vivemos hoje. Esse jornalista que tanto representou o Brasil e tanto fez pela comunicação brasileira. E nós temos, inclusive, a própria expressão do Roberto Cabrini, que representou, participou de inúmeras coberturas internacionais nos Estados Unidos e também uma coisa importantíssima. Eu acho que daí é que veio o seu interesse de ser um dos mais importantes jornalistas do jornalismo investigativo. Você já cobriu guerra, não é isso, Cabrini? Eu já cobri 6 guerras. 6 guerras. E as guerras moldam um profissional. Elas modificam o indivíduo como ser humano, como profissional, como a sua forma de perceber o mundo. As maiores atrocidades são cometidas numa guerra, as maiores transformações políticas, econômicas acontecem em uma guerra e você sai com uma outra visão e você sai acreditando no ser humano em alguns aspectos, não acreditando em outros, mas fundamentalmente eu acho que você aprende a ter muita humildade e respeito a outras culturas. Eu não tenho dúvida. Inclusive, recentemente, agora com o surgimento dos drones, para quem não sabe, os drones são aeronaves pilotadas, não é, por um sistema eletrônico sem tripulação. E o objetivo é investigar territórios alheios, é utilizado mais no campo científico, não é, para informações aeroespaciais e também bélicos. E agora estão querendo usar os drones para cobertura jornalística na guerra. Porque é o seguinte, esse papel muito bem desempenhado pelo Roberto Cabrini, na verdade já teve inúmeros profissionais que perderam a vida. Com certeza. Não é? Na cobertura de atos, inclusive no caso mesmo do 11 de agosto, do 11 de setembro, não é? Nos Estados Unidos, quer dizer, os riscos que os jornalistas... Você sabe que eu vejo uma parte positiva e uma parte negativa em tudo isso, né? Sim. É claro que você vai estar mais seguro e você vai obter imagens e informações importantes, mas você vai deixar de ter o contato com o cidadão comum, aquele que sofre a consequência das guerras. Sim. E como disse Hiram Johnson, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Se você deixa ele ter contato com a população que realmente tem a sua vida totalmente transformada pela ocorrência de uma guerra, você não vai fazer uma grande cobertura. Você não pode cobrir uma guerra apenas sob uma perspectiva, mas sim sob todos os ângulos da história. E o que eu aprendi em cobertura de guerra é que se, por um lado, quando você veste todas aquelas indumentárias, todo aquele aparato de proteção, você pode estar um pouco mais seguro em relação a disparos.
Por outro lado, você vai chamar muito a atenção porque você vai se tornar um indivíduo totalmente diferente dos outros. Você não vai se comunicar bem. Você vai atrair ódio contra você. E eu acho que a maior proteção que você pode ter numa cobertura de guerra, Sérgio, porque eu já cobri guerra sem nenhum tipo de aparato de proteção e já cobri guerra vestindo... Cite algumas que você cobriu. Eu já cobri a guerra do Afeganistão, já cobri guerra no Iraque, na Palestina, no Haiti, no Camboja, na Caxemira, na Somália. Enfim, e o que eu aprendi de cobertura de guerra... E o que você viu, hein? Eu vi as piores atrocidades. Mudou a sua... Mudei totalmente como ser humano. Não voltei o mesmo e me tornei um profissional muito mais sensível, me tornei um profissional muito mais respeitador da diversidade. Você tem que aprender que cada cultura tem uma perspectiva e que, às vezes, até de forma subliminar, até de forma inconsciente, você tem a tendência de julgar seres humanos mediante os seus próprios valores. E o grande desafio que um profissional tem, um profissional de jornalismo tem, é a de abrir o leque de expressão para todas as culturas, para todos os tipos de seres humanos. E não é fácil isso porque você tende a analisar as pessoas mediante aquilo com o qual você foi criado. Entendi. Então, mas o que eu notei, principalmente em cobertura de guerra, é que se você identificar muito bem o que ocorre naquela área, você vai ter uma chance muito maior. Houve tempo em que jornalistas, apenas e tão somente se identificando como jornalistas, press, você tinha uma certa segurança, uma relativa segurança. Verdade, verdade. Mas nos últimos 20 anos, os jornalistas se tornaram alvos. Alvos para sequestro, verdade. Alvos tá aí, né? para trocas políticas, econômicas. Sim. Então você precisa saber muito bem onde você está pisando, porque assim você vai saber a melhor forma de se proteger. E às vezes a melhor forma de se proteger não é a de vestir toda aquela indumentária, porque você vai chamar muito mais atenção. Às vezes tudo que você quer é passar despercebido para, inclusive, ter contato com o cidadão comum e fazer um trabalho melhor. Não tem dúvida. E você, quando citou referencialmente sobre a questão dos valores, não é? Que você acaba mudando, não é? Até de perspectiva, não é? De como ver o ser humano, eu, na verdade, vejo isso como algo muito importante, porque a sua profissão hoje, como jornalista investigativo, você tem que ter essa sensibilidade, né? Isso é fundamental, sem o qual você não tem como dar o chamamento da matéria com a devida propriedade, né? Aquilo que ela precisa, aquilo que lhe dê conteúdo. Até porque você tem que partir do seguinte raciocínio, né? O que é o jornalismo investigativo? Isso. Em tese, todo jornalismo deveria ser investigativo. Só que existem tantos exemplos de jornalismo oficial, tendencioso, unilateral, tanto jornalista que se passa por jornalista, mas é na verdade um publicitário. Ele defende causas bastante definidas, que se convencionou se denominar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda, aquele que mostra um número maior de perspectivas. Esse é o nosso grande desafio, né? A de mostrar um número grande de perspectivas, porque assim você permite para que o consumidor do seu trabalho possa, ele sim, fazer o seu julgamento. Isso é fundamental. Sem isso, você não pode chamar o seu trabalho de jornalismo investigativo. Aqui, como eu disse, como existem tantos exemplos de jornalismo raso, uma sociedade pode ser medida no seu grau de democratização pelo grau de jornalismo investigativo que ela possui. O que seria da sociedade americana sem o escândalo de Watergate, quando jornalistas conseguiram depor um presidente através de um jornalismo destemido? Com certeza... E dois jornalistas? Dois jornalistas, exatamente. Com certeza a sociedade americana não teria o grau de democratização que tem hoje em dia. Então, eu acho que o Brasil evoluiu em termos de democratização de opiniões e divisões, porque, igualmente, o jornalismo investigativo se desenvolveu. E você acha que aqui nós temos um espaço que dê condições de trabalhar? Você ganhou, a duras penas. Você ganhou um prêmio fantástico, Tim Lopes. E o Tim Lopes acabou virando um referencial de jornalismo investigativo em razão de ter, na verdade, pago com a vida, não é? Uma investigação sobre o tráfico no Morro do Rio de Janeiro. Sérgio, eu costumo dizer que denunciados não mandam flores. É verdade. Denunciados intimidam, pressionam,
processam não só você, como os seus familiares. Você vai ser medido até a última instância nas suas convicções. O quanto você está totalmente convencido, o quanto você está disposto a se doar em nome de um ideal, o ideal de mostrar a verdade. Mas ameaças também sinalizam que você está diante de uma grande reportagem. Não são feitas ameaças por fatos superficiais, por fatos irrelevantes, mas sim por investigações que podem mudar radicalmente a história de um país, muitas vezes. Então, as ameaças também, eu aprendi a conviver com elas de uma forma que elas sejam bem-vindas, porque elas sinalizam que você está diante de fatos importantes. E eu aprendi também que se você se mantém firme nas suas convicções, as ameaças não te afetam. Puxa, que colocação brilhante. E outra, inclusive, Roberto, você está falando uma coisa tão interessante que eu, particularmente, né, com a minha formação, além de jornalista, de ser advogado, e na área sempre social, né, na área humana, mas é fantástico, realmente, o grau de investigação que o jornalismo tem, em razão da abertura democrática, que tudo isso acontece, é, sem sombra de dúvida, o grau comparativo ao governo, à participação dos poderes e das autoridades. Porque se você tiver, quer dizer, você não tem, nós temos aqui exemplos, a Argentina, você vê, não sei o que está acontecendo lá, não é? Quer dizer, fechando jornais, acabando com a liberdade de expressão, criando monopólio, não é? Na divulgação, na comunicação. Quer dizer, isso realmente é algo que traz sinais vitais de ditadura, é uma ditadura da comunicação. Nós estamos, Sérgio, num país que já começou de forma arbitrária. As capitanias hereditárias, elas iniciaram um processo de um país e poucos donos. É verdade. Então nós somos um país onde poucos detêm muito. A partir disso, você vai ter um leque muito grande de arbitrariedades. Eu tenho a honra muito grande de executar no Conexão Repórter um programa que é viável comercialmente e que basicamente defende direitos humanos. Não tenha dúvida. Defende o direito àqueles que não têm voz Sim. e que não têm vez. De negros, homossexuais, pobres, de profissões discriminadas. Sim. E temos feito isso com um grande êxito. Temos mudado realidade. Recentemente, por exemplo, nós denunciamos a pedofilia na Igreja Católica. Julgava-se que seria impensável se denunciar a pedofilia de um organismo tão poderoso no país. Lógico. Mas isso foi feito, ganhamos o prêmio ESSO, e graças a essa reportagem que foi feita denunciando determinados religiosos que atuavam em Arapiraca, no Nordeste brasileiro, eles foram presos e condenados. 3 religiosos condenados a mais de 20 anos de prisão. E pela primeira vez na história, o Vaticano reconheceu oficialmente abusos sexuais no Brasil. Exato. Isso nunca havia acontecido. E... Bom, vide a sua premiação, inclusive, com o ESSO, que é um dos mais importantes. Eu acho que a premiação é serviu como homenagem às vítimas. Exato. E não é só isso, por exemplo, a matéria que a gente relatou, a venda de crianças ajudou também a combater esse comércio clandestino que acontece no Brasil. Recentemente nós mostramos a realidade dentro de um hospital psiquiátrico, imagens que podem ser comparáveis a um campo de concentração. Eu nunca vi nada, eu nunca esperava ver imagens dessa natureza no nosso país. É verdade. Se alguém tiver interesse em assistir, no YouTube você acha como Conexão Repórter, A Casa dos Esquecidos. E o nosso último trabalho de investigação, que você até estava mencionando agora há pouco, é a dos porões do futebol, né? Exatamente. Que mostra todo esse submundo do futebol brasileiro, dominado por agentes inescrupulosos e onde seres humanos são vendidos, aonde a corrupção é uma moeda de troca corriqueira. E, na verdade, serve até como um excelente exemplo que hoje nós estamos vivendo. Enfim, o Brasil participando, não é, da Copa e agora com as portas abertas, das confederações, mas com as portas abertas para o Campeonato Mundial. E é importante, não é? Nesse momento, as nossas autoridades, José Maria Marinho, presidente da CBF, já esteve aqui conosco e vai retornar, e eu vou até abordar esse assunto,
para que a gente tenha a oportunidade de levar isso adiante, não é? De algumas medidas que a própria CBF possa tomar, porque conforme você disse, esses pseudo-técnicos, esses pseudo-avaliadores, né, de talentos, são, na verdade, agentes criminosos, não é? Que Estamos falando, Sérgio, de uma cadeia de corrupção. Quando um agente inescrupuloso quer colocar um determinado jogador em outro clube, ele corrompe treinadores, às vezes, presidentes de clubes, dirigentes, Sim. onde todos ganham a sua comissão, se você quiser um termo mais educado, Sim. ou propina, se você Lógico. quiser ser mais diretamente. E não é só isso. Estamos falando até de convocações, muitas vezes estranhas, porque quando você vai vender um determinado jogador para o exterior, se ele teve uma convocação na lista de 31 jogadores, ele vale X. Se ele não teve, ele vale Y. Então isso também é uma moeda de troca e isso faz parte da rotina do Brasil. Algo que Isso precisa acabar. durante décadas tem ocorrido. Sim. Claro que com o advento da lei Pelé, os agentes de futebol passaram a ter maior importância. Existem os honestos, Sim. claro, não se pode generalizar, e existem os inescrupulosos. E os inescrupulosos são em grande número, formam uma máfia que vendem tudo, corrompem tudo. E isso desde um jogador que está começando, nessa reportagem, por exemplo, a gente conseguiu produzir um jogador de mentira, inscrevendo na Federação Paulista e na CBF em tempo recorde. Um jogador em condições normais demoraria um mês para ser inscrito. Por esse agente, com o conhecimento do Ministério Público, né, nós executamos investigações sempre com método. E o método é com acompanhamento do Ministério Público. Mas esse processo, que normalmente demoraria um mês, demorou 2, 3 dias. E por aí a gente foi investigando. Um atleta contratado por um clube. Um atleta ser profissionalizado, que é o início da carreira dele. E por aí vai, né? Porque existe também uma cobrança de valores para os mais variados serviços ilegais, tipo mudança de idade, tipo mudança da sua altura, do seu peso. Tudo pode ser feito dependendo do pagamento. Que coisa absurda. Estamos falando Enfim, de um e tem muitos atletas que estão profundamente inescrupuloso. Muitos e, em vários casos, atletas famosos. Isso que eu ia dizer. Gente famosa. Porque isso passou a pertencer à cultura geral, ao cotidiano, aonde, todo mundo faz, vamos fazer Então também. vamos fazer. Exatamente. E é altamente negativo, nefasto. Altamente negativo. Esta reportagem nós conseguimos documentar tudo isso. O que eu estou falando, quem cobre futebol assim rotineiramente, já ouviu falar e conhece até casos. Só que isso nunca tinha sido documentado. Sim. A partir do registro, a documentação da atividade de um determinado agente, nós conseguimos registrar, documentar várias dessas ilegalidades. E eu, inclusive, me lembro que nessa sua reportagem que eu assisti, você, numa entrevista com uns rapazes, que eles até começaram a falar, não, mas eu... E eles são atletas hoje e tal. Falaram, não, mas eu fui... você se lembra que você foi registrado com tantos anos e ele hoje tem uma idade... Não é? Que ele falou, não, eu ainda continuo com essa idade e tal. Fala a verdade aí e tal. Quer dizer, entre eles sabem dessas... É um número absurdo de atletas que têm a idade alterada, porque a idade... É fundamental. Se você tem 25, você vale X. Se você tem 22, você vale Y. Exato. Se você tem 20, você vale Z. Então, todas essas alterações, elas incitam esses mercadores que não têm qualquer tipo de escrúpulo. Só que isso passou a se tornar muito comum, perigosamente comum, e envolve uma grande cadeia, né? Você pode imaginar aí o que implica se mudar um documento de um ser humano, né? Até onde há exigência de participação das mais variadas atividades profissionais, Sim, vamos chamar assim. Lógico. E aí você tem que, na verdade, quer dizer, você, além de cometer inúmeros crimes, não é? Isso. Falsificação ideológica, não é? E tantos outros. Formação de quadrilha. Formação de quadrilha, não é? Porque normalmente não é um, é 3 ou mais, não é? Estelionato. Estelionato, não é? E você também usam órgãos públicos, né? Usam concussão, porque tem participação de agentes de órgãos públicos. Usam setores inescrupulosos, né? De entidades que são sagradas para o nosso país. E você
A boa notícia, Sérgio, é que nesse instante... Qual é a boa notícia? O Ministério Público está atuando. Tudo isso está devidamente documentado. Fruto dessa investigação. Fruto dessa investigação, fruto de pessoas que estão perdendo o medo e estão denunciando. Estão exercendo o seu poder de cidadania. Isso é fundamental. Sem isso, a gente não avança. Esse é o grande trabalho da nossa imprensa. Não se faz justiça sozinho. Não existe isso. Quando eu era jovem, né? Eu tenho certeza que você tem uma história semelhante. Sim. A gente achava que ia mudar o mundo, né? Não tem dúvida. Hoje a gente se contenta com pequenas contribuições. É verdade. E tendo impacto em algumas realidades específicas, você dá a sua contribuição e você incentiva, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. É verdade, é verdade. O que já está de bom tamanho, né? Eu acho que a gente tem... É isso que me inspira no jornalismo investigativo. Jornalismo investigativo sem idealismo, ele não se desenvolve. É muito mais cômodo você fazer um jornalismo oba-oba, que faz média com todo mundo e que não vai tratar de nenhum assunto mais delicado. É muito mais cômodo fazer isso. Mas com certeza você não vai prestar um serviço à sociedade. E jornalismo que não presta serviços à sua própria sociedade é um jornalismo inútil. Não tenha dúvida. Fantástico. É uma observação extremamente real, porque há necessidade de você prestar um serviço público. Não é? Com responsabilidade. Com ética, com profissionalismo. Com certeza. Roberto Cabrini, eu gostaria de ouvir de você. Eu sei que é, na verdade, uma pergunta, de certa forma, clichê, mas eu não posso deixar de fazer. Dentre essa pleiade de grandes entrevistas, de reportagens, de investigação, qual foi a mais marcante no seu conteúdo profissional? Sérgio, eu costumo dizer que a grande matéria da minha vida... É a que vai acontecer. É a próxima. É a próxima. É assim que eu funciono. Não tem dúvida. Porque se eu deixar de funcionar dessa forma, eu posso, daqui a 10 minutos, conversar com a sua assistente, ela pode me dar dica na matéria da minha vida. E se eu não estiver com os meus sensores ligados e a minha sensibilidade aguçada, eu vou perder grandes oportunidades. Você não vai perceber, né? Você tem que ser jornalista 24 horas. É claro que existem as matérias como essa que você já falou da guerra, enfim. Existem matérias que marcam bastante, né, como a localização de fugitivos da Justiça, Paulo César Farias, a Georgina de Freitas, a fraudadora do INSS, o Roberto Osório, que roubou o depósito público do Rio de Janeiro e foi se esconder no sul da África. Enfim, essas matérias repercutiram bastante. A cobertura de 6 guerras trouxe grande repercussão. O anúncio da morte do Ayrton Senna foi uma cobertura verdade, também, assim, muito foi marcante. Você na Globo. Você estava lá em Imola. Estava lá, eu cobria a Fórmula 1. Verdade, você cobria a Fórmula 1. Foi o primeiro jornalista a chegar no hospital. Exatamente. Fez vários boletins, né? Agora que eu me lembro, culminando com o anúncio da morte, as pessoas até hoje se lembram da frase usada, né? Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. É verdade. As pessoas até hoje lembram muito bem dessa frase. Foi um momento muito desafiador, principalmente do ponto de vista emocional. O mundo... Enfim, essas são histórias que repercutem bastante, mas eu costumo dizer, Sérgio, que a gente ganha o jogo quando você vê a sua reportagem trazendo um efeito positivo diretamente na vida de alguém. Por exemplo, a gente fez uma reportagem denunciando a venda de crianças no Sri Lanka, e essa reportagem foi usada pela Anistia Internacional, e por esse trabalho feito pela Anistia Internacional, tendo como base a nossa reportagem, crianças deixaram de ser vendidas no Sri Lanka. Que maravilha. Essa matéria da pedofilia na Igreja Católica, soubemos que muitas pessoas, muitos coroinhas, muitos jovens que eram abusados, deixaram de ser e passaram a ter coragem para fazer a denúncia. Essa matéria dos pacientes, dos pacientes mentais. Muitas pessoas foram beneficiadas por isso. O jornalismo só faz sentido e você ganha o jogo quando você vê que o seu trabalho trouxe benefício para alguém, mesmo que isso não tenha gerado uma repercussão nacional. Mas se você ajudou a combater injustiça, você cumpriu a sua função social. Entendi. E dentro desse trabalho todo, Roberto Cabrini, nas emissoras hoje, no SBT, uma grande emissora, onde você, não só editor, como chefe e âncora de um programa fantástico, né, que é o Conexão Brasil. Conexão Repórter. Conexão Repórter. Na verdade, você poderia falar de alguma reportagem que você já está produzindo, que
Olha, Sérgio, o que a gente aprende em jornalismo investigativo é que uma das principais exigências é a discrição. Porque você não pode avisar Mas já tem o várias... investigado. A gente tem sempre muita investigação em curso, Sim. como temos também uma diversidade muito grande de assuntos, né? A gente intercala assuntos, às vezes, mais leves. Por exemplo, a gente está fazendo um documentário sobre um grande sucesso atual da música brasileira, que é um fenômeno, que é o Luan Santana. Sim, que né? legal. Que tem uma história muito Verdade, bacana. muito Então, bonita. é uma matéria leve. A gente está fazendo um documentário sobre um próximo lançamento do SBT, que vai ser Chiquititas, que é uma novela muito bacana, Sim, que vai de ensinar, grande sucesso. que vai unir a no família mundo, brasileira. Né? Exatamente. Mundo, então, a gente intercala investigações de fôlego, matérias de muita tensão. Com temas mais leves, porque, basicamente, a grande estrela do Conexão Repórter é a grande reportagem. Não tem entendeu? dúvida. É a base. Então, a gente intercala matérias mais leves, mais alegres, Sim. com investigações que são importantes para o país. É assim que a gente... Para o mundo, até. Porque toda quinta-feira... Às vezes tem reportagem, né, Sérgio, que a gente demora 6 meses, às vezes até um ano investigando. Então, a gente tem que ter... Para depois extrair o produto. Exatamente. Por final. outro lado, eu tenho que ter uma periodicidade. Toda quinta-feira tem que ter uma Conexão Repórter. Estou no ar, com um novo programa. Então, você tem que ter uma produtividade, mas, ao mesmo tempo, não pode renunciar às investigações de fôlego. Sim. Isso envolve uma equação complexa a ser bem resolvida. É difícil, mas, ao mesmo tempo, é desafiador e profundamente gratificante. A gente está muito feliz porque estamos completando 3 anos de programa. Ganhamos o Prêmio Extra de Jornalismo, ganhamos o troféu Imprensa nas 2 últimas edições, com votos da Folha de São Paulo, da Rádio Jovem Pan, e conseguimos, só nos últimos 12 meses, 11 horas de liderança. Isso é uma marca única num programa fora da Rede Globo de televisão. Sim. Ter 11 horas de liderança. Só esse ano, por exemplo, 7 programas, 7 edições do Conexão Repórter foram líderes gerais do horário, ganhando da Rede Globo de televisão. Isso é um feito que a gente não esperava, isso, entendeu? Não. Na média geral, a gente ocupa a vice-liderança, mas volta e meia a gente consegue ser líder geral. Roberto, Cabrini, eu acho que assim, na verdade, nós temos hoje alguns acontecimentos que nós não podemos esconder. Sem dúvida. Aliás, no início já falamos rapidamente, mas eu acho que seria interessante até ter a sua opinião. Esse movimento todo, não é, que iniciou com o passe livre, em função do aumento, não é, dos ônibus, o transporte de má qualidade, e aí a gente tem visto frases fantásticas, né, como eu vi, aliás, maravilhosa, uma moça, enfim, com uma aparência de uma pessoa de família de classe média ou média alta, dizendo o seguinte: país de primeiro mundo não é onde pobre anda de ônibus, é onde rico anda de ônibus. Quer dizer, eu achei fantástico, né? É isso mesmo, é uma grande realidade. Exato, porque na Inglaterra, na França, né, esses países todos... Na Inglaterra, a saúde pública é melhor do que a saúde particular. Exatamente. Você tem 40% do seu salário descontado, mas você vai num hospital público e tem um tratamento exemplar. Exemplar. Que é de altíssimo nível e grande qualidade. O problema é que no Brasil você paga imposto da Grã-Bretanha e benefícios da Somália. Esse é o problema que nós temos no nosso país, né? Porque todos os anos 40 bilhões são escoados pelos ralos da corrupção. 28 bilhões diretamente, os outros pelo mau gerenciamento. Então, é uma epidemia que nós temos que combater e tudo isso se reverte nessa revolta popular. Como convencer alguém que não tem hospital decente, que não tem escola decente, que não tem transporte decente, que ao mesmo tempo o país tem 28 bilhões para construir estádios, que grande parte deles serão elefantes brancos, não serão utilizados, ou não serão totalmente utilizados, não terão toda a sua capacidade justificada após o evento da Copa do Mundo. É muito difícil isso, até porque, você se recorda muito bem, quando nós ganhamos o direito de sediar a Copa do Mundo, houve um discurso. Não, quem vai pagar a conta vai ser a iniciativa privada. Que vai explorar as arenas multiuso. Não é? Me lembro como se fosse hoje. Tudo que não aconteceu. Veja, inclusive o caso do Maracanã. É um dos casos mais emblemáticos. Não é? O Maracanã foi reformado com um orçamento inicial de 750 milhões, ficou em 1 bilhão e 300 milhões. Aliás, eu tenho visto alguns dos nossos colegas falam assim, 1 bilhão e 300 mil reais. Não, é 1 bilhão e
e 300 milhões de reais. 300 milhões dá para, tá certo? Fazer muita coisa na administração pública. E no fundo é o seguinte, e agora foi, na verdade, em razão de uma licitação aí que a gente, enfim, não vou criticar, mas parece-me, né, entre aspas, um pouco arranjada, não é? E que houve... A palavra licitação no Brasil tem uma péssima reputação. É verdade. E a licitação, não é, pelo próprio nome, é como forma de escolha, não é? De colocar algo em apreciação pública para que as pessoas participem, não é? E séculos a fio de roubalheira produziram uma indignação que um dia iria ser demonstrada. Nós estamos vendo esse momento. É um momento muito especial. De indignação. De indignação. De indignação e de democratização do país. A duras penas. O gigante acordou. O gigante acordou. É claro que há um preço. Estava deitado em berço esplêndido. Estão sendo metidas no seu curso. É verdade. Mas, de um modo geral, é um momento muito importante, fundamental. E não podemos deixar com que essa chama, tá certo? Se apague. Verdade. É fundamental que a gente continue nesse processo, na minha opinião, de cobrança, de absoluta concentração, de envolvimento com as causas públicas, não deixar com que os vândalos, enfim, os anarquistas, os aproveitadores se utilizem desse movimento cívico, patriótico maravilhoso. Até porque a impunidade é um dos principais causadores desse tipo de revolta. As pessoas não aguentam mais a impunidade. Estamos num país onde apenas 8% dos homicídios são investigados. Eu estive aqui no programa com o Boris Casoy, depois com o Heródoto Barbeiro, e falei com eles à época. De alguns meses atrás, falei assim, olha, por que nós não, através da API, poderíamos fazer um movimento com o objetivo de uma propositura, de uma lei de interesse público, e uma lei que me falha a memória agora, de motivação, pessoal, tem enfim, o nome agora me fugiu, eu lembro, porque também a gente está, esse horário aqui não é brincadeira. É uma lei inspirada? É uma lei de interesse público, mas que não seja promovida pelo Congresso Nacional e nem por parlamentares, de iniciativa popular. Tá certo? Uma lei de iniciativa popular. Falei assim, nós podíamos, na verdade, fazer uma lei de iniciativa popular com a finalidade do seguinte, todo crime praticado por corrupção virasse um crime hediondo. E nós assistimos esse momento. Não, aí o que acontece? O Boris falou, Redó, seria um sonho, pode fazer esse abaixo-assinado, que eu vou ser o primeiro a assinar. O Heródoto também, eu inclusive levo na Record e nós vamos divulgar e tal. Mas aí o Boris inclusive falou assim, Redó, seria maravilhoso, só que não ia ser aprovado nunca. E você vê, o Senado recentemente aprovou em uma semana, porque foi de iniciativa da presidente Dilma. E o líder do governo no Senado, o senador, propôs, já foi aprovado em uma semana e agora vai para a Câmara, sem sombra de dúvida, que nós todos nós crescemos ouvindo falar de um povo passivo e omisso. Isso acabou. Acabou. Graças a Deus. Nós precisamos continuar com essa luta e sempre mobilizados. Quer dizer, nós, inclusive, da imprensa. Com certeza. Com a finalidade de cobrir, de dar toda a oportunidade de participação. Cada sociedade tem a imprensa que merece. A imprensa tem que refletir a sociedade atual. Se nós estamos, nesse instante, vendo uma população pulsante, Sim. A imprensa não pode ficar fora de sintonia com o que está acontecendo. Sim. Nós temos obrigação moral de refletir tudo isso. Não tenha dúvida. Isso é fundamental. E depende de nós também, que, na verdade, capitaneamos esse processo dos grandes veículos de imprensa para que a gente possa... Porque a imprensa não é uma entidade dissociada do mundo. Ela é parte da população. Exato. E tem que refletir essa população. E ligada diretamente às questões sociais e que envolve o ser humano, o homem, a mulher, o cidadão, enfim, que participa desse processo. Porque senão não tem razão de existir. É verdade. Isso é fundamental. E eu vou aproveitar, inclusive, nesse momento, em falar de imprensa, em falar de participação, nesse título que recebemos agora, recentemente, do nosso grande amigo Wagner Barbosa, que é o nosso diretor
da região de Limeira, é o 13º Prêmio Expressão Certificado Regional, dando à Associação Paulista de Imprensa o reconhecimento ao seu valioso desempenho, aos relevantes serviços prestados à comunidade de Limeira e região. Expressão Regional está aqui, muito obrigado, Wagner, forte abraço, prazer fazer parte desse grandioso evento, fantástico, com a participação de várias autoridades, enfim, foi uma festa lindíssima. E da mesma forma, em falar aqui de jornais, este daqui é o jornal do nosso querido amigo, que nós temos o prazer de estarmos sempre com a sua participação, com o seu trabalho, e ele, na verdade, é um dos nossos grandes colaboradores e tem dado uma participação fantástica, que é o Cosme Félix, nosso diretor da API, e tem a Tribuna Afro-Brasileira como um dos grandes jornais, está aqui, ó, 25 anos, ele falou, ele é o jornalista mais antigo a manter um jornal afrodescendente e com muita galhardia e um jornal de boa qualidade, com mais de 20 páginas, enfim, cobrindo toda a cultura, os acontecimentos afrodescendentes. Isso para nós é uma grande alegria de mostrarmos a todos aqui, ó. Meu querido Cosme Félix, parabéns. Você, sem sombra de dúvida, é um atuante diretor da nossa entidade, conselheiro também da Associação Paulista de Imprensa, e com esse veículo enaltece e engrandece o jornalismo e a comunicação social brasileira. Feitas as devidas apresentações e recomendações, e estamos aqui entrevistando essa figura fantástica, esse jornalista que é um símbolo do jornalismo investigativo, nosso querido Roberto Cabrini. Roberto, eu, na verdade, tenho aqui uma pleiade de informações, de reportagens feitas por você, de trabalho desenvolvido, e, sem sombra de dúvida, vejo que você tem uma atividade que é descomunal, viajando, participando, trabalhando. O que você, com essa experiência, com essa larga, não é, vida profissional, você agora, nesse momento, deixaria registrado para os acadêmicos? Porque você tem aquele jovem, aquela jovem que está iniciando a atividade, e outra, depois aquela confusão toda que foi criada da necessidade do exercício da profissão através do diploma, enfim, que também é um outro grande tema, mas no fundo é o seguinte, eu acho que a qualidade está primeiro no ser humano, porque é ele que define, que decide qual é a sua profissão e qual é a sua vocação. E se entender que é o jornalismo, aí tem que debruçar-se dentro dessa atividade magnífica. E você, como um grande expoente da nossa profissão, o que você daria hoje de uma orientação, uma informação sobre a nossa profissão? Eu diria o seguinte, Sérgio, quem está começando no jornalismo agora vai ouvir estatísticas profundamente cruéis em relação a oportunidades no mercado de trabalho. Sim. Uma oferta descomunal de profissionais para poucas vagas. A boa notícia é aqui para o grande profissional, para aquele que está disposto a arregaçar as mangas, sempre vai haver um lugar. O que é um bom profissional de jornalismo? Isso. É aquele que nasce a partir da inquietação, da humildade, da sensibilidade, da determinação. Para esse tipo de profissional, que não mede esforços para realmente ir de encontro à população, sempre vai haver um espaço. Eu vejo muitos exemplos de jornalismos que são idealizados a partir de uma redação e o repórter sai apenas às ruas para confirmar uma tese previamente estabelecida numa reunião feita na redação. Então ele só vai entrevistar, só vai dar voz àqueles que concordarem com uma tese estabelecida. Jornalismo, para mim, é totalmente o contrário disso. Sim. Jornalismo é feito nas ruas, medindo o que as pessoas estão pensando naquele instante e estando sempre preparado a mudar de opinião, a mudar de pauta, a mudar de conceito mediante os acontecimentos. Para esse tipo de profissional inquieto, determinado, persistente, humilde, vocacionado. Exatamente. Sempre vai haver
espaço. Agora, para o profissional arrogante, que quer apenas defender teses acadêmicas através do jornalismo, vai existir um mercado reduzido e ele vai notar que a sua carreira não vai prosperar da mesma forma, porque ele vai perder o seu bem mais importante, que é a sintonia com a população. O jornalismo não faz sentido se ele não estiver em sintonia com o cidadão comum. Sim. É evidente que é muito gratificante você entrevistar grandes líderes, Sim, grandes autoridades. Eu tive a oportunidade de entrevistar nomes importantes, de Yasser Arafat, a Tariq Aziz, ou pessoas polêmicas, a presidente Fernando Collor. Estou falando algumas das entrevistas polêmicas, mas algumas das matérias que mais trouxeram recompensa humana, individual para mim, foram sobre personagens anônimos. Aqueles personagens que todos veem, mas poucos enxergam. Aquele menino que às vezes está vendendo bala no farol, mas que tem uma história. Muitos pensam que a grande história tem que ser um tema jamais abordado, quando às vezes um aspecto que nunca tenha sido mostrado sob um determinado ângulo pode ganhar a partida, pode ganhar o jogo. Para isso, você precisa ter criatividade, ter inquietação e, principalmente, uma eterna identificação, eterna sintonia com o cidadão comum, de quem você jamais pode se afastar. Para esse profissional disposto a arregaçar as mangas inicialmente nos pequenos veículos, porque todos almejam já começar numa Rede Globo de televisão, no SBT, na revista Veja, na Folha de São Paulo, o que é mais do que legítimo, mas eu diria que no pequeno veículo de comunicação você tem a oportunidade de testar fórmulas novas, você tem a oportunidade de ter uma gama maior de experiências para se tornar um profissional mais completo. Por isso é que a humildade e a abertura para o mundo são fundamentais para que a pessoa realmente se diferencie. Para esse profissional, não vai haver estatística contrária de mercado de trabalho. Esse sempre terá uma oportunidade dentro do mercado de trabalho. Até porque, para executar uma grande reportagem, você não precisa ter necessariamente um aparato de uma CNN, de uma BBC. Isso, me permita... Uma câmera lambe-lambe e a sua sensibilidade... E uma ideia na cabeça? É tudo que você precisa. Entendi. Agora, isso que você levou e trouxe aqui é fundamental. Sim, mas quando você tem uma grande infraestrutura, isso te ajuda muito. Com certeza ajuda. Sim. Com certeza ajuda. Mas não é o que vai lhe garantir a qualidade. Quer dizer, a qualidade sim, mas eu quero dizer, no fundo, a expectativa que o seu público vai ter. Aliás, teve um filme, agora recente, não é, que ganhou, não é, a câmera quebrada e tal, que é de um árabe, não é? Que ele passou até pelo Brasil, não é? E ele ganhou em Hollywood, não é? Como um dos filmes estrangeiros e tal, de maior visibilidade. E era exatamente isso. Ele pegou uma câmera e saiu fazendo reportagens em vários lugares do mundo e tal. E teve, no fundo, o mais importante, Sérgio, não é o seu aparato tecnológico, mas é a sua sensibilidade. Sim. É o olho, é o seu olho atrás da câmera. Com certeza. Para quem tem esse olho, tudo que você precisa é uma caneta, um bloquinho de anotações. Hoje em dia, qualquer aparelho celular filma. Então, nós estamos numa era de profunda democratização da informação, onde uma pessoa monta uma televisão na internet e divulga a sua grande história. O que eu aprendi nesses anos todos nessa profissão é que, embora a tecnologia tenha mudado, eu comecei no jornalismo na época das grandes máquinas de escrever, em que você, para ser jornalista, tem que ser boêmio, porque você saía na noite para obter as informações, para você encontrar os seus colegas, né? Hoje em dia, pela internet, você consegue tudo imediatamente. O aparato tecnológico mudou. Hoje em dia, é tudo muito mais rápido e muito mais fácil. Mas só um aspecto jamais vai mudar no nosso trabalho. É a necessidade do grande contador de histórias. O que é um grande contador de histórias? E esse grande contador de histórias era importante na imprensa, como era antigamente, como vai ser importante na imprensa de multiplataforma, na imprensa de multimídia que estamos construindo hoje em dia, onde todos os veículos estão convergendo para um só, né? Jornal vai ter som e imagem,
rádio vai ter imagem, televisão vai ter texto. Nós estamos convergendo para por uma grande realidade de multimídia. Mas a necessidade do grande contador de história, a necessidade do repórter, sempre vai estar presente. Sempre vai haver necessidade da pessoa que conta a história de maneira justa e sensível. Você está me fazendo lembrar uma história que um grande amigo, que aliás nosso diretor executivo da API, o Sérgio Gentili, contou, que eu achei fantástica. Dois jovens, muito, aliás, adolescentes, ao lado do avô, de um deles, ele falou assim, eu quero apresentar para vocês, aliás, nós temos aqui, como nosso, isso, dá uma... Isso aí, tá vendo? Essa é uma máquina de datilografia Hamilton, bem antiga e tal. E aí ele falou, olha, eu tenho uma Hamilton dessa daqui. Faz jornalismo romântico. Isso, uma jornalismo, porque aqui eu faço uma sinergia entre a tecnologia e o jornalismo romântico, que foi o que montou toda essa estrutura que nós temos hoje aí. E é a parte da cenografia aqui do nosso estúdio. E nesta máquina, o avô falou assim, olha, eu vou mostrar para vocês como o vovô trabalhava. E aí ele pôs um papel, e começou uma lauda a colocar no rolo ali, e aí começou a digitar. Na verdade, a datilografar, tá vendo? Digitar Sim. Já é uma nova terminologia. Aí um garoto vira para o outro e fala assim, olha, avô, que barato, já vai imprimindo enquanto ele digita. Tá certo? Quer dizer, olha que legal essa história, né? É uma coisa fantástica. Quer dizer, a cabeça de um jovem que está acostumado com o computador, que você primeiro digita para depois mandar imprimir. E olha, vô, que barato, já vai imprimindo enquanto ele digita. Você sair com um gravador que você precisava quase que um carrinho de mão para você levar. Exato, levar aquelas coisas monstruosas. Você fazer uma entrevista, por exemplo, com o VT, você precisava de uma equipe de 5, 6 pessoas, um grande aparato. Você fazia reportagens com filme, muitas vezes preto e branco, que eram editados. O filme era editado, era moviola, e muitas vezes você nem via a imagem direito, você editava mais pelo som. Hoje em dia é tudo muito fácil, né? Hoje em dia você gera matéria pela internet. Antigamente, para você gerar matéria de determinados lugares, você precisava viajar 500 quilômetros para você ir achar um ponto que tivesse o uplink, para que você pudesse jogar a matéria no satélite, enfim. É um mundo totalmente diferente que democratiza a informação. Ele perdeu um pouco daquele contato que as pessoas tinham, porque hoje em dia as pessoas ficam muito nas redes sociais e elas acabaram parando um pouco, de se encontrarem, hoje em dia elas se encontram menos, tem menos relação humana do que o jornalismo em outras épocas. Mas a necessidade do contador de história, essa não mudou. Essa é fantástica, Aliás, é fundamental, Eu tenho um outro amigo também que diz o seguinte, eu sou um verdadeiro fábrica de história, eu sou uma fábrica de história, quer dizer, é fundamental você ter essa criatividade, que só a mente humana tem essa qualidade, de fazer com que a gente realmente, através, enfim, as máquinas, por mais importantes que sejam os valores, a internet, a alta tecnologia da informação, nada disso tem tanto valor quanto a mente humana, quanto a criatividade, conforme você disse, Uma pequena maquininha, ou às vezes até um próprio aparelho desse daqui, Você tem, no fundo, a oportunidade de fazer tudo. Com esse aparelho, você faz, na verdade, você é um jornalista completo. Porque você pode o jornalismo ele vem de alguns princípios milenares que estão rodando o universo já há muito tempo, mas que continuam totalmente válidos e que superam tecnologias, superam transformações. Como, por exemplo, o que o Sócrates escreveu, tudo que sei é que nada sei. Ele escreveu, não, ele falou e o Platão escreveu. Exatamente. Tudo que sei é que nada sei. A necessidade da humildade, de que o jornalista não é o centro do universo, não é o dono da verdade. É verdade. Ou, como disse, por exemplo, Voltaire, como escreveu Voltaire, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a última consequência seu direito de dizê-la. Portanto, a necessidade do jornalismo de refletir outros pontos de vista,
Ou como disse o Hiram Johnson, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Você precisa lutar contra as manipulações. É verdade. Ou como disse Rousseau, fale apenas quando suas palavras forem melhores que o seu silêncio. A busca pela relevância da informação. Esses princípios é que norteiam a nossa atividade. Verdade. Sem sombra de dúvida. E esses valores são tão importantes que deixam a gente a refletir, não é? Quer dizer, é fundamental o direito do contraditório, não é? A livre oportunidade de você indagar, investigar, não é? Você esmiuçar, você ter a finalidade de ir a fundo e dar o direito de ambas as partes em, no fundo, contar as suas versões. Com certeza. Porque você tem, em todo fato, você tem 3 verdades. Tá certo? A verdade, a sua verdade, a minha verdade e a verdade real. Essas são as verdades dentro de qualquer contexto. E está nas mãos de um grande profissional, de um grande jornalista. O desafio do grande jornalista é contemplar as mais diversas visões. Exatamente, sem sombra de dúvida. Inclusive e principalmente aquelas que contrariam suas próprias convicções, muitas vezes. Veja, você inclusive, meu querido amigo Roberto Cabrini, você, em função da sua cultura, né, não só profissional, mas filosófica, e também de grandes pensadores que você mencionou aqui, eu sempre, ao término do nosso programa, a nossa conversa foi tão agradável que nós já estamos, né, já passamos 60 minutos aqui falando sobre essa profissão que é um encanto, não é? Ela que é fascinante. É um fascínio, não é? O trabalho do jornalismo, o trabalho da comunicação social. Não só o jornalismo, mas a imprensa Nós como um somos todo. privilegiados. Muito. Jornalistas são seres privilegiados. Mas esse privilégio vem também com grande responsabilidade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E eu, inclusive, tinha escolhido aqui exatamente a frase de Voltaire para encerrar o nosso programa, não é? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Mas como você já, na verdade, declinou, eu vou buscar na figura de um brasileiro e que fez uma fundamental participação na nossa cultura, na nossa democracia, que foi, na verdade, o presidente dos presidentes, não é? O pai das diretas, não é? Que foi Ulisses Guimarães. E ele dizia, a liberdade de expressão é o apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a rainha das liberdades, disse Rui Barbosa. Quer dizer, Ulisses tinha essa sensibilidade com a verdade e com a participação da comunicação. Enfim, meu amigo. Cumpra-se. Cumpra-se. É um prazer enorme. O convite fica feito. Nós queremos você integrando a nossa diretoria na Associação Paulista de Imprensa. Gostaria muito de poder contar com a sua honrosa presença. E eu quero também passar às suas mãos o nosso jornal. Está aqui, ó. Nosso Milton, o Marcelo, o Percival e tantos outros. E eu quero que você venha fazer parte desse time. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. E você é, sem sombra de dúvida, um dos grandes valores profissionais que nós temos no nosso Brasil, com muito orgulho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um prazer muito grande. Muito Continue obrigado, com toda essa combatividade e contemplando a necessidade de a gente fazer um jornalismo cada vez mais próximo do cidadão comum. É muito bacana isso. E assim nós terminamos esta belíssima entrevista. Sem sombra de dúvida, demonstramos a capacidade, o valor profissional e, principalmente, toda a força, toda a determinação que cada um de nós profissionais temos para cada vez mais enaltecermos a comunicação social no nosso país. Muito obrigado. Sala de Imprensa, este programa que procura trazer boa informação e uma comunicação com conteúdo. Até o nosso próximo programa.